Shalom! Bom dia, abençoado. Estamos aqui no Devocional, capítulo 4 do livro de Esther. A gente já viu, né, a coroação de Esther, Deus criando estratégias para trazer essa mulher, né? A gente viu a conspiração que Mardoqueu descobriu e ficou ali com crédito no reino. Capítulo anterior, o plano de Hamã para exterminar os judeus, e isso foi terrível, caiu como uma bomba atômica, né? E a gente vai ver aqui o capítulo 4, a continuação disso. Mas antes de a gente começar a leitura, eu quero te convidar para a gente orar e dar aquele bom dia especial para o Espírito Santo. Vamos lá? 1, 2, 3 e bom dia, Espírito Santo de Deus. Bom dia, querido amigo. Santo, santo és tu, Senhor, poderoso. Jeová Sabaó, Deus de guerra, grandioso Senhor, o Rei dos Reis, o Príncipe da Paz, o Leão da tribo de Judá, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Senhor, estamos aqui, Deus, hoje para te ouvir, para te obedecer, nos rendemos a ti, Senhor, declaramos nossa mente, nosso coração cativos à tua voz. Queremos, Senhor, aprender mais de ti. Espírito Santo, tu és bem-vindo. Ajuda-nos, ensina-nos a tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Então, vamos aqui, capítulo 4, que é o pedido de Mardoqueu a Esther, né? Que é diante justamente, né, de tudo que Hamã, ele estava tão irritado que Mardoqueu não se prostrava, e quando descobriu que ele não se prostrava porque ele era judeu, e os judeus só se prostram ao Senhor, o Deus de Israel. E aqui hashtag fica a dica para mim e para você, o povo de Deus, o povo que conhece o Senhor, o povo que ama o Senhor, não precisa de terceirizados. Você não precisa se ajoelhar, se prostrar e falar com outros, porque Deus não precisa de terceirizados. Você tem acesso direto ao Deus Todo-Poderoso. Não caia na armadilha de achar que Deus está ocupado, que você pode falar com outro, que não é assim que funciona. E aqui Mardoqueu sabia muito bem disso, por isso não se prostrava, mesmo com o decreto de que Hamã precisava receber honra. Ele não fazia isso, e ele pagou um preço caro, porque Hamã ficou irritado, fez um plano terrível para matar todos os judeus num só dia. Num só dia. E aqui Hamã fez essa coisa diabólica, e aqui Mardoqueu vai fazer o pedido para Esther. Então vamos ver o que acontece. Quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade, chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e cinza. Você sabe que essa é uma atitude para mim e para você, né? A gente recebeu uma notícia terrível, o dia mal chegou, que a gente não se desespera, não se descabela, sai correndo pela rua enlouquecida, não. A gente simplesmente ora ao Senhor, a gente jejua, a gente clama, a gente intercede, a gente vai ali aos pés da cruz, a gente vai falar com Deus, a gente entra nesse modo. A gente está triste sim, mas você não precisa ficar desesperada. Então colocar diante de Deus a situação, porque é de Deus que vem a resposta, porque é de Deus que vem a solução. Então foram isso que os judeus fizeram, tanto Mardoqueu como em cada província os judeus também faziam isso, né? Vamos lá, versículo 4. Quando as criadas de Esther e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que a vestisse e tirasse o pano de saco, mas ele não quis aceitá-las. Então Esther convocou Hatá, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu-lhe ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo assim. Ela ainda não sabia sobre o decreto, ainda não sabia o que tinha acontecido, mas ela percebeu que o pai de criação dela, né, Mardoqueu, não estava bem, alguma coisa estava afligindo e ela queria saber, porque ela começou a ficar ali entrando em pânico. O que aconteceu? Por que ele está desse jeito? E aqui ela arrumou um plano para que conseguisse falar com ele, né? Que ele não podia entrar do jeito que estava. Versículo 6. Hatá foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, em frente à porta do palácio real. Mardoqueu contou-lhe tudo o que lhe tinha acontecido.
o quanto a prata Ramã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Susã, para que ele a mostrasse a Esté e insistisse com ela para que fosse à presença do rei implorar misericórdia e interceder em favor do rei, interceder a favor do seu povo. Hatá retornou e relatou a Esther tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado, será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Então, assim, Ramã entendeu que Esther podia ajudar de alguma forma. Só que Esther colocou obstáculos e que são reais, né? Ninguém entrava na presença do rei, a não ser que ele estendesse o cetro. Então era um perigo muito grande, porque ela podia morrer. E foi isso que ela levantou, uma justificativa que é plausível. E o que acontece comigo e com você? É isso que a gente faz. A gente levanta históricos, justificativas, desculpas que são reais, mas é isso que a gente faz. Vamos ver aqui. Versículo 12. Então, quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei você será a única entre os judeus que escapará. Pois, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então, Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Susã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês, e depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. E Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Minha gente, aí o que faz o pai de criação, né? Olha, Esther, de repente foi para isso que Deus colocou como rainha. De repente foi para te usar neste momento. Neste momento a gente precisa de você. Faça alguma coisa. Era isso que ele estava falando. E isso serve para mim e para você também. Porque muitas vezes a gente está no lugar que a gente está, porque a gente precisa justamente ser a luz do mundo, o sal da terra. A gente precisa fazer a diferença nesse lugar. Não dá para ficar simplesmente empurrando com a barriga, a aceitar tudo que todo mundo fala o tempo todo. Tem decreto de morte aqui. Você não vai se levantar, você não vai fazer nada. E Esther, glória a Deus, se movimentou, né? E se movimentou como? No reino espiritual. E é assim que eu e você precisamos fazer, nos movimentar no reino espiritual. O reino espiritual, ele existe, ele é real e ele é mais real que o reino físico. O reino espiritual, ele foi feito antes. Deus criou primeiro os céus, depois a terra. Então o reino espiritual, ele foi criado antes desse reino físico que a gente conhece. E Esther foi para o melhor lugar. Foi para um lugar de jejum, de oração, de conversa com Deus, de pedir ajuda, proteção, livramento, de pedir discernimento, de pedir que Deus guie. E foi exatamente isso que aconteceu e é assim que eu e você precisamos fazer. A gente não pode se desesperar com as bombas que acontecem no nosso dia, na nossa vida. A gente tem que ir para o joelho no chão, para o jejum, para a oração e pedir direção de Deus. Isso aqui é algo muito importante para mim e para você. É uma revelação incrível que a gente tem que executar. Não tem que ficar só aqui em palavras, não. Se a gente está lendo a Bíblia, ouvindo a Bíblia hoje, é para isso, para que a gente se movimente. De repente, Deus te colocou no lugar que você está para isso. Então se movimente no reino espiritual em nome de Jesus. Depois vem a parte física.